Meus queridos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nesta manhã de domingo nós queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estar mais uma vez em mais uma EBD online. E nesta ocasião estamos na 5ª lição já do 3º trimestre. Desde já quero agradecer a cada um que já está aí na sintonia, que já está assistindo, que já está nos acompanhando. Quero pedir que, se você puder e quiser compartilhar esta transmissão com alguém, com um amigo, com algum familiar, compartilhe para que ele possa aprender juntamente conosco sobre a palavra de Deus. Se você quiser tirar uma foto, tire uma foto com sua família para mostrar que você está assistindo juntamente conosco esta lição e está nos acompanhando. Que Deus abençoe vossas vidas. Me chamo Daniel, faço parte da Assembleia de Deus Tempo Central aqui em Santa Quitéria, pastoreada pelo querido pastor Wilson de Lima Pereira, a qual agora eu mando meu abraço. Que Deus o abençoe, ele e a sua família. Vamos começar nesta manhã com uma oração antes de iniciarmos dentro da lição. Da onde você está, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade, mesmo à distância, nós estamos aprendendo a tua palavra. Quero te pedir que o Senhor venha tocar nos nossos corações nesta manhã, através do ensino que vai ser transmitido, Senhor. Que não seja um homem falando, não seja, Senhor, o homem, Senhor, falando algo, mas que seja o Senhor falando ao coração de cada um o que nós temos para aprender nesta manhã. Continua conosco, é isso que eu te peço e eu já te agradeço em teu nome. Amém. Meus queridos, nós vamos hoje para a lição de número 5, que tem por título Zorobabel recomeça a construção do templo. Na lição passada nós estudamos que a reconstrução do templo, ou a construção do templo, ela passou por algumas oposições. Mas agora Zorobabel vai recomeçar a construção do templo. E nós vamos aprender que Zorobabel teve que passar por algumas coisas antes de começar a construção do templo, principalmente por oposições. Vamos iniciar. O texto áureo está em Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 10 e versículo de número 18, que diz: Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A nossa verdade prática diz: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Eu coloquei aí entre parênteses a definição de sob, porque existe uma diferença entre a palavra sobre e a palavra sob. A palavra sobre fala-se algo que está acima. Já sob, que esta palavra que está aí, significa debaixo. Então quer dizer que debaixo do poder de Deus, a igreja ela vai tornar-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Não é acima, não é superior. É sinal de humildade. Debaixo do poder de Deus, debaixo da autoridade de Deus, debaixo da ordem de Deus, nós vamos se tornar imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo nos entregou. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo número 5, versículos número 1 e 2, Ageu, capítulo de número 1, versículo 1 e 12, e Zacarias, capítulo 4, versículo de número 6 a 10. Eu não vou ler para nós ganharmos mais tempos para esta aula. Nós vamos já para entrar na lição. A introdução diz: nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Deixa eu falar algo nesta manhã para você. Nunca é tarde para recomeçar um projeto que parou. Nunca é tarde para recomeçar aquilo que você projetou e parou no meio do caminho. E esta palavra, ela é uma palavra bem adequada para os nossos dias. Porque quantos de nós cancelamos muitas coisas nesse ano por causa desta pandemia, dessa crise que nós estamos vivendo agora no momento.
Mas nesta manhã, Deus já, assim no início mesmo desta lição, Deus já está nos ensinando que mesmo em meio à crise, Deus está nos dizendo que depois de tudo isso virá um tempo de recomeço. Um tempo de nós recomeçarmos tudo, que já é tempo de recomeçarmos tudo o que nós paramos um dia. Quantos de nós neste ano entramos dizendo: eu vou estudar mais, eu vou dar meu melhor no estudo. Ou os que trabalham dizem: eu vou dar meu melhor no trabalho. Na vida espiritual eu vou dar mais vigor, eu vou ter mais esforço na parte espiritual da minha vida. Mas parece que tudo isso que nós estamos passando parece que fez nós cancelarmos os nossos planos. Mas eu quero dizer nesta manhã para você que o ano ainda não acabou, o ano ainda não encerrou e ainda dá tempo de recomeçar tudo aquilo que você projetou, tudo que o Senhor colocou no teu coração, ainda dá tempo de recomeçar. Nesta manhã, Deus vai nos ensinar que há tempo para recomeçar. Há um tempo para nós recomeçarmos todo o projeto que parou. Lembre, não importa o tempo que parei um projeto, é necessário recomeçar. O primeiro ponto diz: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Deixa eu dizer algo da parte de Deus nesta manhã para o teu coração. Lembre-se, não é o homem que auto se promove, mas é Deus quem levanta. Não foi Zacarias e Ageu que foram porque quiseram, mas foram porque foi levantado por Deus. Nós estamos vivendo em um tempo em que muitos tentam se levantar, autopromover-se. Mas ainda os que fazem a diferença não são os que se promovem, mas são os que são levantados por Deus. Porque na época do povo de Israel, o templo ele ficou parado ali por 15 anos. A construção do templo ficou estagnada por 15 anos. Mas foi necessário o Senhor levantar Ageu e Zacarias. Não foi eles que foram porque quiseram, mas foram enviados por Deus. Porque se fosse pela vontade deles, eles não iriam. Mas foi a vontade de Deus, então eles foram. Aquele que é levantado por Deus também é cuidado por Ele. Quando chegou em Jerusalém, quando chegou ali com o povo judeu, Deus vai trazer uma mensagem para 3 tipos de pessoas. Primeiro foi Zorobabel, o líder político. Ele recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sobre a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo.
O Senhor levanta Ageu e Zacarias para que pudesse reanimar Zorobabel, porque Zorobabel já tinha se desanimado por causa da oposição, como foi estudado na lição passada. Veio alguns homens, algumas pessoas para se opor à obra do templo, e Zorobabel começou a querer parar, querer desistir. Mas o Senhor levantou Ageu e Zacarias. A segunda pessoa a quem Deus tentou reanimar através de Ageu e Zacarias foi Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem. Observamos na lição passada que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. E a terceira classe foi o povo que recebeu uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. E o profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subir o monte, trazer madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. Dentro desse ponto, eu quero ressaltar para você que Deus levanta pessoas certas nos momentos de adversidade para reanimar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Deus sempre levantou diante do seu povo alguém que reanimasse outro alguém que estava cancelando um projeto, que estava parando um projeto. Diante das nossas adversidades, Deus sempre vai levantar alguém para que venha nos reanimar e nos levantar do chão. Quantas vezes nós pensamos em parar, nós pensamos em desistir, mas sempre Deus envia alguém que levante, que reanime e diga: bora, eu estou contigo. Vamos, eu vou batalhar contigo, eu vou guerrear contigo. Outra coisa que me chama a atenção é que o Senhor, ele levanta Ageu e Zacarias para falar com os líderes. Porque primeiro ele falou com os líderes, falou com Zorobabel, depois falou com Josué e depois que foi com o povo. Por quê? Porque o líder, ele é uma forma de espelho para os liderados. Uma liderança fraca gerará liderados fracos, mas uma liderança forte dela desenvolverá liderados fortes. Que coisa linda! Deus, ele começa do líder e depois ele vai para os liderados. Isso é coisa de Deus. O segundo ponto, o resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através das mensagens destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Que coisa linda! Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando Ageu e Zacarias entregou a mensagem de Deus para o povo, para Zorobabel e para Josué, eles poderiam ter tomado a atitude de ir embora. Mas não, eles ficaram e ajudaram os líderes do povo. Por quê? Porque o profeta não só entrega a mensagem, mas ele se envolve na mensagem. O profeta não só entrega a mensagem, mas ele se envolve na mensagem. É isso que distingue um verdadeiro profeta, alguém que é usado por Deus com profecia. Porque além de ele entregar a mensagem, ele fica dentro da mensagem.
A ordem foi: Zorobabel, vamos construir o templo. Zorobabel, Deus está mandando dizer que tu se anime, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Nós vamos construir esse templo. E lá estão eles, Ageu e Zacarias, junto com o povo, trabalhando. Porque nós estamos vivendo uma época que para criticar muitas vezes nós temos muito, mas alguém para pôr a mão na massa e trabalhar e ajudar quem precisa nós temos pouco. Mas ainda são esses poucos que fazem a diferença. Agora, o terceiro ponto diz: o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua recuperação. Capítulo 6, versículo 15 de Esdras diz: e acabou-se esta casa. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se, e agora com a ajuda dos profetas foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda honra e glória sejam somente ao Senhor. Graças a Deus, Deus abençoou o povo e eles construíram o templo, porque Deus ainda cumpre o que Ele promete. Ele prometeu que estaria com eles e esteve. Deus moveu o coração de Ciro para que Ciro pudesse fazer um edito, e esse edito é: o povo vai construir o templo, o povo vai reconstruir o templo, e o povo reconstruiu. Porque Deus ainda guerreia, Deus ainda luta, Deus ainda peleja por mim e por você. Eu não sei em qual situação de adversidade você está vivendo nesses dias, neste momento que nós estamos precisando muito da ajuda de Deus, e você talvez esteja precisando muito mais da ajuda de Deus. E eu não sei qual é a sua adversidade, mas Deus está dizendo que essa peleja é dele. Ele vai lutar por ti e você vai sair vitorioso no nome dele. O segundo ponto diz: o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Primeiro ponto: manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento, mas vamos mencionar apenas dois. O primeiro exemplo foi Moisés. Moisés foi um grande líder que Deus levantou, como os irmãos conhecem a história, para que pudesse tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. E ele recebeu um preparo sobrenatural da parte de Deus. E ele carregava na sua mão uma vara, e com essa vara fazia grandes maravilhas. Foi com aquela vara que ele fez com que, quando Deus concedeu a ele que aquela vara virasse cobra, virasse serpente, se transformasse em serpente, melhor dizendo, para que pudesse ir até Faraó. Foi essa vara que Moisés usou para tocar nas águas do Nilo, e as águas se tornaram sangue. Foi nessas águas que Deus pediu Moisés para tocar. Foi nessa vara que Deus pediu Moisés para tocar no Mar Vermelho, e o mar se abriu e o povo passou de pés enxutos. O segundo exemplo usado foi Elias, que foi levantado por Deus num período de uma grande idolatria. Jezabel, esposa de Acabe, estava lá com seus profetas, chamados profetas de Baal, e estava adorando ao Deus Baal, e Deus levanta ele num tempo muito difícil, num tempo de idolatria, e o Senhor concede, levanta a ele. E a primeira atitude de Elias ao ser levantado por Deus é ir até onde estava o rei e disse: olha, rei, não vai chover aqui de certo sem a minha palavra. E por 3 anos e meio não choveu. Por quê? Porque Deus, ele não levanta alguém que seja medroso. Deus não levanta gente covarde. Deus levanta gente com que tenha coragem de ir aonde Ele mandar. Deus não levanta medrosos. Quem não lembra da história de Gideão, quando o Senhor foi pedir Gideão para gritar ao povo: os covardes e medrosos voltem, porque no reino de Deus covarde e medroso não tem lugar.
Mas Deus, Ele não nos deu espírito de temor, mas foi um espírito de ousadia, um espírito de autoridade, um espírito de coragem, glória a Deus. E uma das coisas mais lindas, mais ousadas que Elias fez foi ir até o rei dizer que não ia chover. Outra coisa que ele fez foi ir até o Monte Carmelo para enfrentar os profetas de Baal. E ao chegar lá, ficar, digamos que rindo do jeito que aquele povo estava clamando, dizendo: olha, clame mais alto. Porque a ordem era: o Deus que respondesse com fogo ia ser o Deus verdadeiro de Israel. Baal não respondeu. E aquele povo clamou e nada. E Elias foi dizer: olha, clame mais alto para ver se o Deus de vocês escuta. Pode ser que ele esteja viajando, pode ser que ele esteja ocupado, pode ser que eles estejam dormindo. Mas quando Elias orou, humildemente ele se prostrou e disse: Deus, mostra para este povo que tu ainda é Deus de Israel e que o Senhor é verdadeiro. E o que aconteceu foi que veio fogo do céu e consumiu aquele holocausto. E todo o povo tiveram que se dobrar dizendo: só o Senhor é Deus, conforme está escrito em 1 Reis capítulo 18, versículo 39. O Senhor ainda cuida daqueles que Ele levanta. Quando o Espírito foi derramado, agora nós vamos para a manifestação sobrenatural no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino, para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação: não desprezes o dom que há em ti. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: desperta o dom de Deus que existe em ti. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E aí do lado você vê aí 9 dos dons, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecias, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Nós devemos lembrar que no Antigo Testamento o profeta ele era visto como alguém intermediário entre Deus e o povo. Mas agora no Novo Testamento o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O terceiro ponto diz: o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo de número 4. O profeta na dispensação do Antigo Testamento é o primeiro subponto do terceiro ponto. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplo, nós temos em Ezequiel 22, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. Segundo caso, nós temos em 1 Samuel, capítulo de número 9, versículos de número 6 e 7. O profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que se haviam perdido. E o terceiro é em 1 Reis, capítulo 14, versículo 2 e 3, está registrada uma consulta sobre o doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Moisés transmitia aos anciãos o que Deus lhe falava. Vemos que no Antigo Testamento o profeta é uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Como eu havia falado, ele era um mediador entre Deus e o povo. O povo consultava aos profetas para saber o que Deus queria com eles. Isso no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento,
Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. É aqui que nós vamos ver o segundo subtópico do terceiro ponto. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias, conforme está previsto no livro de Joel, capítulo número 2, versículo 28. E eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é o ministério da palavra para a qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos 21, versículo 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhos que profetizavam, e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam a resposta de Deus. Agora, no Novo, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas 16 e 16. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo número 2 e versículo de número 5. E aí, por último, eu deixei esse ponto que está em amarelo para deixar bem destacado. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. E esse quadrinho roxo diz: é portanto um erro doutrinário quando alguém que possui um dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compras de imóveis e etc. No pacto novo, no novo pacto, nós temos que, para ter acesso a Deus, nós temos que ter por Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse em João capítulo número 14, versículo de número 6, que ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. E é errado nós usarmos o dom de profecia, ou um profeta usar o dom de profecia para que possa fazer uma consulta, por exemplo, sobre um casamento, sobre uma viagem, sobre compra de imóveis. Não, isso é errado. Então, a Bíblia já alertou, até Jesus já alertou que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. É por isso que ele diz: examinai as profecias. É por isso que a palavra de Deus diz: examinai as profecias. Porque nós estamos acostumados muitas vezes a receber profecias que vêm para o nosso bem, que vêm para o nosso benefício. Mas se a profecia for algo contra o que eu fiz ou o que eu faço, eu já não recebo. Mas se a Deus está entregando, nós temos que receber, seja bom, seja ruim. Porque, como eu gosto de dizer, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Fica neste caso falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não falei a eles, todavia eles profetizaram. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Profecia, o dom de profecia não se conquista assim da noite para o dia. Existe um preparo, é noite, é consagração, é oração, e eu recebo. Então desconfie se alguém recebe este dom de profecia de um dia para o outro, porque é falsa profecia. Tem que estar debaixo de joelho, debaixo de oração. Nesta manhã, já encerrando, porque a lição foi bem resumida, eu quero te dizer que tenhamos cuidados, vigiamos e oramos para que nós não possamos cair nas armadilhas dos falsos profetas. Na verdade, são lobos vestidos de ovelha. Amém? Que Deus te abençoe por ter escutado e por ter nos acompanhado até aqui. Que Deus possa ter falado contigo, e se Deus falou, compartilha com alguém o que Deus falou contigo. Posta para alguém, porque talvez alguém que não esteja assim esteja precisando. Mas compartilha com alguém o que Deus
falou contigo nesta manhã. E que Deus te abençoe por ter nos escutado até aqui. E agora, para encerrar, eu quero orar e agradecer a Deus. E agradecer também ao meu querido amigo Wilton, que está aqui conosco na equipe da mídia, aqui com a mídia. Que Deus abençoe e recompense todo o trabalho que ele tem tido aqui nesses dias de cultos e EBDs presenciais. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais este momento que o Senhor nos deu e estamos aprendendo um pouco da Tua Palavra. Apesar de ser tão resumido e tão rápido, eu sei que o Senhor tem falado com alguém nesta manhã através da Tua Palavra. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor toque nos corações, que possamos colocar a Tua Palavra em prática, que não sejamos só ouvintes, mas que sejamos praticantes da Tua Palavra. Em nome de Jesus, continua conosco. Nos dá aí uma semana abençoada, meu Deus. É isso que eu te peço. Já te agradeço. Amém. Que Deus abençoe sua vida e muito obrigado. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.